nossa vida, para que a gente não precise provar das consequências da desobediência à palavra e às Escrituras. Nós vamos aprender mais com Jeremias aqui na casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículos de número 18, versículos seguintes. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, e nem o conselho do sábio, e nem a palavra do profeta. Vinde e viramos-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. O povo, irmãos, se encontrava tão desobediente a Deus que a maldade estava tomando o coração daquele povo. E o povo pensou: não, nós vamos ferir até Jeremias com palavras más, com palavras ruins. E outra coisa, nós não vamos obedecer aquilo que ele tem pregado, aquilo que ele tem falado. Isso aqui é o quadro da pessoa, irmãos, que ela vai perdendo o temor de Deus, o respeito à palavra e às Escrituras. E a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela só pensa em fazer o quê? Maldade, em fazer o que é mal. E esse povo já estava pensando até em ferir o profeta, ou seja, o pregador da palavra, que nesse tempo era Jeremias. Por causa do quê? Por causa de tamanha ignorância e desobediência. É quando aquela pessoa, Deus está ali buscando com ela um conselho, uma aliança, né? E Deus só pensa em fazer o bem para a pessoa, mas a pessoa já voltou o coração, deixou Satanás enganar o coração, e a pessoa só pensa em fazer o mal e viver em maldade, em vez de ouvir a voz do Senhor, ouvir o que diz as Escrituras, atentar para a palavra, repreender o mal e seguir no plano perfeito de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está na casa do oleiro, né, você já aprendeu comigo aqui na palavra de Deus, o oleiro é Deus e Ele é o dono da obra. Então, quando a gente está na casa do oleiro, a gente tem que estar disposto a ser moldado, a ser trabalhado pelo Senhor e a ouvir a voz de Deus a respeito daquilo que precisa ser mudado, trabalhado em nossas o quê? Em nossas vidas. Aí diz assim, versículo 19: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Então Jeremias, diante daquela situação, o que ele fez? Ele foi diante do Senhor, fazendo o que, pastor? Orando. Então Jeremias não foi lá contender, nem brigar com o povo, nem discutir com aquelas pessoas que estavam lá. Pelo contrário, ele entrou em oração a respeito daquela situação. Deus convida você a entrar em oração a respeito daquilo que você tem passado, da luta que você tem enfrentado dentro de casa, de convivências familiares, até no seu cotidiano. Deus chama você à oração. A oração, ela vai modificar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir, porque na oração você vai entender os planos de Deus e você vai se tornar uma pessoa que decidida na palavra. Para haver mudança na vida de uma pessoa, a pessoa tem que se decidir em obedecer a quem? A Deus. E nós não podemos, irmãos, de maneira alguma deixar Satanás entrar no nosso coração e nos enganar, porque a Bíblia mesmo fala, né, que o coração muitas das vezes é enganoso, né? E quem o conhecerá? Muitas das vezes, se você deixar o diabo entrar, né, invadir ali o seu coração vai se tornar voltado à maldade. Em vez de você fazer o bem, você perdoar, você liberar perdão, você dar uma nova chance a uma pessoa, uma nova oportunidade, né, vai vir ali na sua mente de fazer o mal, e isso não é de Deus, é um pensamento do maligno. O diabo engana muitas pessoas dessa forma, e tem muitas pessoas que muitas das vezes entram em contendas, entram em confusão, entram em discussão e acabam perdendo a razão.
acabam muitas das vezes perdendo a essência, né, daquilo que Deus tem para fazer na vida delas, dentro da casa, na família, dentro do casamento, dentro do lar dela. Perde a essência, porque o plano de Deus é salvar, libertar, dar uma nova chance, uma nova oportunidade às pessoas da sua casa, da sua família, libertar a sua casa totalmente, fazer com que as pessoas da sua família se tornem vasos de honra para o uso da obra do quê? A obra do Senhor. Então Deus tem planos a respeito da nossa vida, mas Deus também tem planos a respeito das pessoas da nossa casa, da nossa parentela. E para realizá-los, Deus precisa que nós estejamos em constante o quê? Oração. Nós estejamos constantemente cumprindo a palavra, fazendo o que as Escrituras nos pedem e nos ensinam. Então, Jeremias foi e entrou diante de Deus em oração a respeito daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava enfrentando naquele momento. E ele fala com Deus: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Ou seja, aquele povo queria contenda com Jeremias, mas Jeremias orava pela vida o quê? Deles. Jeremias intercedia pela vida o quê? Deles. Então Jeremias ali como um profeta, como uma pessoa que levava a palavra de Deus, mesmo naquela situação, ele continuava em constante o quê? Oração. Continue em constante oração pela sua casa, continue em constante oração, intercedendo pela sua família, para que haja salvação, libertação, restauração, renovo, mudança, para que haja um trabalhar, para que Deus, como oleiro, consiga moldar o caráter das pessoas da sua casa, consiga moldar o coração, né, para que a pessoa dê abertura para Deus entrar, para que a pessoa dê abertura para a palavra de Deus entrar. Essa que tem que ser a nossa oração, a nossa intercessão constantemente. Nós não podemos deixar o diabo enganar a nossa mente, enganar os nossos sentimentos, nem enganar o nosso coração. A gente tem que ser uma pessoa voltada à razão e voltada àquilo que diz o quê? A palavra. Assim diz as Sagradas Escrituras. Diz assim, versículo 19: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Então Jeremias estava perguntando para Deus: como é que a gente vai fazer, Deus? Vai pagar o mal por bem? Né? Vai pagar o mal por bem? Pois cavaram, né, uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar o seu bem e para desviar deles a tua indignação. Então Jeremias lembrou a Deus e falou assim: Deus, eu tenho orado por esse povo, eu tenho feito a minha parte, eu tenho orado pela convenção desse povo, para que eles façam uma aliança verdadeira com o Senhor, para que eles se consertem. Então pagar-se-á justo, né, aí o mal com o bem, sobre isso que Jeremias estava falando, né? Porque eu só tenho feito o bem por esse povo, e muitas das vezes eles só têm me feito o quê? O mal. E Jeremias lembrou a Deus quantas vezes que Jeremias entrou diante da presença do Senhor, ele falando, para interceder por aquele povo, para Deus tirar o quê? A indignação que Deus tinha por causa da desobediência daquelas pessoas. Porque sempre era oferecido, irmãos, o conserto, era oferecido uma nova aliança, um novo tempo para aquele povo, e o povo que rejeitava. E não é diferente do cenário que nós vemos hoje em dia, onde a palavra está sendo pregada, a verdade está sendo dita, e as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam as Escrituras, rejeitam a palavra, e continuam vivendo com as suas vidas totalmente desregradas, fora dos planos de Deus, em discórdia com a palavra. E quantas pessoas ainda, irmãos, não se levantam ainda até para contender com a palavra de Deus, discutem, até brigam para combater a palavra de Deus e para combater as Escrituras. Pessoas que muitas das vezes estão deixando o mal enganar as suas mentes, enganar os seus corações. Em vez das pessoas serem voltadas à vontade de Deus, tem gente que está ali contrário à palavra, ainda está tentando combater contra a palavra e tirar pessoas da palavra da presença de Deus. E essas pessoas não estão sendo usadas por Deus, estão sendo usadas pelo mal.
né? Muitas das vezes para atrapalhar a conversão de muitos, para muitas das vezes atrapalhar o andamento da obra do Senhor, talvez dentro de uma casa, em uma família, em uma sociedade, em uma vizinhança. Irmãos, quantas pessoas estão assim, voltadas à maldade, com o coração mau, com o coração endurecido, que Deus insiste com elas na verdade, e dá para elas uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova vida, e as pessoas, em vez de aceitarem o plano de salvação, estão rejeitando a verdade, para viver naquilo que elas acham ou consideram ser certo, mesmo estando contrário à palavra, mesmo estando contrário às Escrituras. E essas pessoas estão sendo enganadas porque viveram o mal, estão deixando quem? O mal entrar nos seus corações, dominar a sua mente, deixando talvez o sentimento falar mais alto, em vez de ser uma pessoa racional, equilibrada na palavra, uma pessoa que vive a verdade. Irmãos, quantas pessoas não estão falando assim? E por isso, muitas famílias estão se desfazendo, casamentos estão acabando, famílias de anos que estão unidas estão se desfazendo, por causa da muita desobediência a quem? A Deus. Talvez aquele sentimento que um tem de vingança, um tem ali, né? Essa pessoa vai pagar porque ela fez, por esse ato cometido, aonde você vê que muitas das vezes, dentro de lares e casas, não está existindo perdão. Não está existindo ali conversa, diálogo, e a essência da família tem se perdido em muitos lares, em muitas casas. Você está vendo aqui Jeremias entrando diante de Deus e falando: Deus, quantas vezes eu não entrei diante da tua presença para pedir o bem para esse povo? Eu sei que muitas das vezes, irmãos, é de indignar. Até Deus estava indignado com o povo de Israel. Muitas das vezes é de indignar. Talvez você fala, né? Fala o certo para a pessoa, ensina para ela o caminho, mostra para ela a verdade, só faz o bem para ela, e mesmo assim ela sempre volta com o mal, ela sempre volta com palavras más, ela sempre volta ali lançando algo no seu rosto. É de indignar, mas mesmo assim nós temos que orar, temos que clamar. Nós não devemos pagar na mesma moeda, pagar o mal com o mal, a gente tem que pagar o mal com o bem, alcançar aquela pessoa para Jesus, interceder por ela, pedir sabedoria para Deus para lidar com aquela situação. Mas tem uma coisa: se aquela pessoa insistir no erro, irmãos, insistir em viver fora da palavra, insistir em fazer fora das Escrituras, ela mesma vai sofrer a consequência das suas próprias o quê? Escolhas. Você não está escolhendo errado, está tomando uma decisão errada, está sendo desobediente, está sendo ignorante para com Deus, né? Está vivendo uma vida totalmente desregrada. Ela mesma vai sofrer a consequência dos atos do que ela está fazendo. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar contendendo, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar gerando contenda, briga dentro do lar, porque isso não vai produzir efeito nenhum na vida das pessoas. Melhor coisa é o que? A conversa, é o diálogo, ali com sabedoria, com sanidade, amém, povo de Deus. É ali a oração, a intercessão, é colocar diante de Deus a casa, a família, o casamento, os filhos, a descendência, os descendentes, os parentes de perto, de longe, colocar-nos todos em oração, com sabedoria da palavra, né, com inteligência que vem de Deus. Você entrando com a palavra aos poucos, você entrando com a verdade aos poucos, você pedindo a Deus para voltar o coração da pessoa, trabalhar no caráter dela, mudar aquele jeito dela de pensar, ou para Deus libertar a mente dela, libertar o coração dela, tirar a mágoa, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Você se mostrando uma pessoa de Deus, você vai entrando com a verdade, vai entrando com a palavra, para Deus modificar a sua casa, para Deus modificar o seu ambiente familiar, para Deus fazer uma obra ali libertadora, para Deus poder ser ali o oleiro que molda o quê? O vaso. Então vai trabalhar no seu caráter, vai trabalhar no caráter das pessoas da sua casa, vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar no coração das pessoas da sua família. Então aqui mostra Jeremias, irmãos, fazendo sempre o bem para um povo que fazia para ele sempre o quê? O mal. E mostra que Jeremias agindo de bondade, orando, intercedendo, se colocando diante de Deus pela vida daquelas o quê? Daquelas pessoas. Até Deus já estava indignado com aquele povo, mas mesmo assim Jeremias o quê? Continuava a orar e continuava a interceder.
interceder. Jeremias pedia: Deus, tira a indignação, afasta a indignação desse povo, dá uma nova chance, se mova de misericórdia para com esse povo, dá uma nova chance para essas pessoas. Este era o clamor de Jeremias, irmãos. Olha como que o profeta, ele gostava daquele povo, irmãos, considerava, aquele povo queria ver aquele povo que transformado e liberto, mas mesmo assim eles não ouviam. Quando Deus levou Jeremias na casa do oleiro, Deus queria mostrar para Jeremias que se o povo aceitasse ser moldado, trabalhado, Deus poderia o quê? Fazer a obra. Mas se eles rejeitassem, não teria como Deus o quê? Trabalhar, mudar e transformar. Para uma pessoa ser alcançada, irmãos, a primeira coisa que ela tem que fazer é receber Jesus no coração, mas querer mudar de vida. Ser gerado no coração dela, o arrependimento e o conserto de todo o coração, a pessoa querer o quê? Largar o mau caminho, largar a velha prática, largar aquela prática errada e aceitar o plano de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, na sua mente. A pessoa que tem que aceitar o trabalhar, o mover de Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente tem coragem de decidir pregar com sabedoria ali as pessoas da nossa casa e família, para que elas aceitem o trabalhar de Deus. Aí o versículo 21, olha o que Jeremias falou. Jeremias falou: então Deus, o que o Senhor faz? Aí diz assim, portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Jeremias estava falando com Deus: Deus, se eles não quiserem ouvir, se eles não quiserem escutar, se eles não quiserem mudar, eles vão viver as consequências dos erros. Era isso que Jeremias estava falando. Não vão poder fazer nada por eles. Irmãos, isso aqui é triste, mas imagina chegar ao ponto de você não poder fazer nada pela pessoa, porque a pessoa não quer seguir a verdade. Chegar ao ponto de você não poder fazer nada ali numa pessoa, porque a pessoa insiste no erro, na desobediência. Aí ela vai viver as escolhas daquilo que ela mesma está o quê? Fazendo. A única coisa que Jesus podia fazer, irmãos, é orar e perceber. Porque obedecer, o povo já não queria o quê? Mas seguir o que Deus estava falando, o povo já não queria o quê? Mas se consertar para viver os planos de Deus, aquele povo já não queria o quê? Mas, irmãos, não. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus o quê? Gerar no nosso coração arrependimento, na nossa casa, na nossa família, arrependimento da nossa parede. Não, gente, tem uma chance, tem um conserto, muda de vida, aceita o plano de salvação, volta o seu coração para Jesus, não deixa o diabo te enganar, não. Porque imagina, irmãos, a pessoa ser tão desobediente ao ponto de já não ter mais o que fazer por ela. Não, isso é muito triste. Imagina, de não poder mais ter ação nenhuma, de não ter que entregar ela ali na mão dos inimigos, deixar ela ser ferida pela espada, deixar ela sofrer as consequências das escolhas que ela está fazendo. Esse é o nível da desobediência que muita gente tem seguido. Quantas pessoas, talvez, irmãos, sendo conhecedoras da palavra, sendo conhecedoras da verdade, sendo conhecedoras das escrituras, muitas das vezes estão virando o rosto para Deus, estão deixando o caminho, deixando a verdade, deixando o temor a Deus. Não, a gente tem que orar para essas pessoas acordarem, despertarem, voltarem o quê? O caminho, ser gerado no coração delas o quê? Arrependimento e conserto, para que elas se ensinem, irmãos, para que elas voltem, para que elas retornem para o lugar onde elas não deveriam o quê? Ter saído, para a vida que elas não deveriam ter o quê? Ter deixado. Quantas pessoas estão assim, irmãos? E quanto mais se aproximam os dias finais, finais dos tempos, ainda nós estamos só nos princípios das dores, mais a gente vai ver pessoas assim, negligenciando a palavra, desobedecendo a Deus, fazendo escolhas o quê? Erradas, entrando em caminhos de engano, seguindo a doutrina de demônios,
servindo ali, irmãos, em caminhos contrários à palavra de quem? De Deus. Se desviando da verdade, saindo do caminho. E não, irmãos, era para ser o contrário, era para as pessoas estarem mais sedentas, mais próximas de Deus, né? Querendo mais a presença de Deus, entendendo que os tempos são difíceis e trabalhosos. Mas muitas das vezes a gente vê o contrário. A gente vê pessoas até perseguindo a palavra de Deus, tentando combater contra a palavra de Deus, criticando a palavra de Deus. Olha que tempos difíceis e trabalhosos que muitas das vezes nós vivemos. Mas eram tempos difíceis e trabalhosos que o profeta Jeremias também o quê? Vivia e passava, irmãos. Talvez você faça isso dentro da sua casa, na sua família, e você não pode parar de orar. Você passa talvez isso na sua família, com a sua parentela, com seus parentes, e você não pode parar de interceder por eles. Porque, irmãos, se eles forem entregues ali às vontades deles mesmos, é só destruição. Se eles forem entregues, irmãos, a uma vida de desobediência, ali o diabo vai encontrar legalidade para matar, roubar e destruir, para colocar o fim ali, né, no plano de salvação. E não é isso que Deus quer. Deus quer sempre dar aí a pessoa o quê? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas para Deus fazer isso tem que haver o quê? Aceitar a aceitação. A pessoa tem que se deixar ser trabalhada, ser moldada, ser transformada, trabalhar na mente, no coração, entendeu? Tem que haver, tem que ser gerado dentro de uma casa, um ambiente familiar, o perdão. Tem que ser gerado ali dentro de casa, em meio à família, o arrependimento. Tem que pedir para Deus restaurar o que? A união, o amor, a compreensão. Restaurar ali o diálogo, a conversa. Restaurar, porque senão as coisas vão só se perdendo, irmãos. Até aquele lar que era um lar de paz, se deixar o diabo enganar, vai se perdendo a paz, vai se destruindo, vai se desfazendo. E não é isso que Deus o quê? Deus quer. Deus quer que você localize onde está o problema e comece a orar. Deus quer que você localize onde o diabo está tendo atitude, está tentando agir, e você comece a orar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família, pela vida dos seus